Bem-vindos a mais uma super aula. Eu sou a professora Fernanda e hoje nós iremos estudar grandezas e medida, relógio e o tempo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e preste atenção. Luz, câmera, lição! Oi, super estudantes! Vamos estudar então o relógio, o tempo? Quantas horas tem um dia? Essa resposta é super fácil. Tem 24 horas. Então, guarda na memória. Quantas horas tem um dia? 24 horas. E é sobre essas horas que a gente vai estudar. E a gente vai ver que o dia tem um período que fica mais escuro e um período que fica mais claro. E a gente chama como? Quando tá escuro, noite. Quando está claro, dia. E essa passagem do tempo durante um dia, durante 24 horas. Então, está de noite, aí amanhece, tem o nascer do sol. Ao meio-dia o sol tá lá em cima, lá no alto do céu, e aí o sol vem descendo e tem o pôr do sol e vira noite novamente. Então, isso é a passagem de um dia, 24 horas. Vou mostrar novamente essa ilustração para vocês. Então, onde tá mais escuro é noite, depois vem o nascer do sol, o dia, tudo isso aqui é dia, aqui meio-dia. Aqui o sol já tá indo embora, pôr do sol, chega a lua, noite novamente, tá bom? E aí a gente vai representar como? Desse jeito. Então, ó, fica meia-noite aqui. Então, aqui tudo é noite, aqui é o período da manhã, deu meio-dia, durante o dia é chamado depois o período da tarde, continua a noite, meia-noite, começa de novo o outro dia. E tudo isso tem 24 horas. E aí a gente vai falar agora sobre essas horas. As 24 horas, então as horas, são representadas pelos números do 1 ao 24, na sequência de números. Então a gente segue certinho para ver as horas. Mas como eu sei o horário olhando o dia inteiro? Aqui eu tô colocando para vocês, deixa eu tirar isso aqui para cima para ficar mais fácil. Certinho como que tem que representar as horas. Então, ó, à noite começa lá 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, da madrugada, é noite ainda, porque tá escuro. Quando o sol começa a nascer, já lá tá 6 horas da manhã. E aí, ó, tudo isso aqui de horário durante o dia, chega meio-dia, ó, 12, tá vendo? Aí, 1h da tarde, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, já começa a escurecer aqui, é o pôr do sol. Já tá ficando escuro, então 20, 21, 22, 23, 24 horas, que é meia-noite. Você pode representar também pelo 0, porque meia-noite eu também posso falar que é 00. Existem várias coisas que marcam o passar do tempo. A gente tem a ampulheta, a gente tem o relógio digital, a gente tem o relógio de ponteiros, a gente tem vários. O do pulso tem de ponteiro e tem digital. Então, várias coisas ajudam a gente a entender essa passagem do tempo. Vamos estudar aqui nessa aula hoje o relógio digital. Então, os números que representam as horas, eu já expliquei para vocês que é esse aqui, do 1 ao 24. Quando a gente coloca no relógio digital, tem que se escrever assim, ó, tá vendo? 1 hora. E aqui, o 1 do lado esquerdo e o 00 do lado direito. E como que eu falo as horas? Eu falo 1h da manhã. E aí eu vou falando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Quando a gente chega no 12,
ele não é mais manhã, ele é a metade do dia. Então, a metade do dia é chamado de 12 horas ou meio-dia. Por isso chama meio-dia, porque é a metade do dia. Daí a gente começa a parte da tarde. 13 horas da tarde. E vai 14 horas da tarde, 15 horas da tarde, 16 horas da tarde, 17 horas da tarde e 18 horas da tarde. Daí, já não é mais tarde, virou noite, 19 horas da noite. Daí vai 20 horas da noite, 21 horas da noite, 22 horas da noite e 23 horas da noite. Chegando no 24, a gente chama 24 horas ou meia-noite, porque é metade da noite. E assim a gente olha as horas no relógio digital. Então, vamos fazer essa atividade. Essa atividade, a gente vai olhar as horas que a gente aprendeu, que é do 1 ao 24, que tem o horário do dia, e colocar nesses meus reloginhos o horário que a gente acorda, o horário que toma o café, o horário do almoço, o horário da janta e o horário que a gente dorme. Então, vamos lá? Eu vou colocar o meu. Então, o horário que eu acordo às 7. Então, eu coloco 07. E eu tomo café às 8. 08. Eu almoço ao meio-dia, às 12. Meio-dia. 12. Eu janto às 17, 5 horas da tarde. Às 17, 5 horas da tarde. E eu vou dormir às 22 horas, às 10 da noite. 22 horas. Então, mas o que vocês perceberam? Eu usei só o ladinho que, tá vendo que tem 2 pontinhos? Eu usei só o lado esquerdo. O lado direito eu não coloquei nada. Então, eu falei que horas? 7 horas. Se eu falei 7 horas, eu tenho que colocar o 00 aqui, ó. Porque aqui é o lado dos minutos. Então, aqui também, ó. 8 horas. Então, ó. Meio-dia, 12 horas. 17 horas, 5 da tarde. 20 horas, 10 da noite. Então, eu coloco 00. Então, o que significa esse lado? Esse lado esquerdo significa horas. O lado direito significa os minutos. Então, horas e minutos. Então, todo o relógio tem horas e minutos. Então, quando a gente vai marcar, a gente não pode esquecer que o lado da hora é esse e o lado dos minutos é esse. Vocês perceberam? O relógio marca as horas e os minutos. Então, a gente não pode esquecer dessa informação. O relógio marca as horas e os minutos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça, tem atividade no final. Não deixe de dar o seu like, o seu joinha na nossa aula, de fazer o seu comentário do que está achando da nossa aula e se inscreva. Que Deus abençoe.